Mente curada, vida liberta. Como alinhar seus pensamentos à voz de Deus? A guerra invisível na mente. Você já parou para pensar que sua maior luta pode não estar nas circunstâncias, nem nas pessoas ao seu redor, mas dentro da sua mente? Às vezes, a oração está correta, o jejum está acontecendo, a fé ainda existe. Mas os pensamentos continuam te sabotando, te paralisando, te fazendo crer em algo que Deus nunca disse. Muitos cristãos vivem como prisioneiros espirituais dentro da própria cabeça. Estão na igreja, mas amarrados por pensamentos de culpa. Conhecem promessas, mas ainda acreditam que não são dignos. Oram, mas não conseguem descansar. Louvam, mas vivem em guerra com as vozes internas. O que está acontecendo? Por que parece que a mente não se submete ao espírito? A resposta é simples, mas profunda. A mente precisa ser curada antes de ser alinhada. Você pode decorar versículos e ainda assim viver ansioso. Pode ter dons e ainda assim ser dominado pelo medo. Pode saber que Deus ama, mas continuar acreditando que Ele vai te punir. Isso revela que o problema não está apenas no seu espírito, mas no sistema de pensamento que governa sua alma. E é exatamente aí que Deus quer operar hoje. Existe um lugar de libertação onde os pensamentos não te sabotam mais, onde a ansiedade perde força, onde a tristeza não encontra brecha, onde o medo não governa suas decisões. E esse lugar é acessado quando a sua mente é transformada pela verdade da palavra e alinhada com a mente de Cristo. Neste vídeo, você não vai apenas receber um conteúdo, vai viver uma jornada espiritual de transformação, onde cada ensinamento será uma chave para quebrar as fortalezas invisíveis que te mantêm em ciclos repetitivos de dor, dúvida e insegurança. Aqui você vai aprender a identificar os pensamentos que vêm de Deus, a discernir os ataques silenciosos do inimigo e, principalmente, a viver com uma mente curada, renovada e governada pelo Espírito Santo. Portanto, desligue as distrações, concentre-se, abra seu coração. Porque quando Deus quer mudar a sua vida, Ele começa mudando a sua forma de pensar. Tópico 1. Tudo começa com um pensamento. Cada decisão que você tomou, cada erro que cometeu, cada vitória que conquistou, tudo teve um ponto de partida invisível, um pensamento. Nada nasce do nada. Antes do pecado, houve uma ideia. Antes da queda, houve um questionamento. Antes do milagre, houve uma convicção. O Éden é o maior exemplo disso. Eva não caiu porque Satanás a empurrou fisicamente. Ela caiu porque permitiu que um pensamento se alojasse na sua mente. A pergunta foi sutil, mas mortal. Foi assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Com apenas uma frase, o inimigo semeou dúvida, provocou confusão e ativou um raciocínio destrutivo. A tentação não foi no corpo, foi no pensamento. A guerra não começou na árvore, começou na mente. E ainda hoje, ele continua usando o mesmo método. Por isso, entender como os pensamentos se formam, de onde vêm e como influenciam seu comportamento, não é apenas um estudo teórico, é uma questão de sobrevivência espiritual. A Bíblia nos mostra que pensamentos são sementes espirituais. Alguns vêm de Deus, carregando direção, paz, clareza e propósito. Outros vêm da carne, impulsionados por feridas, traumas, medos e desejos distorcidos. E há também os que vêm do inimigo, disfarçados de lógica, mas contaminados com veneno espiritual. Um pensamento mal interpretado pode virar uma decisão errada, e uma decisão errada pode se tornar um caminho sem volta. Mas a boa notícia é que um único pensamento correto, inspirado pelo Espírito, pode te libertar de anos de engano e dor. Veja a mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5:28. Ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Ela não viu um sinal no céu, não ouviu uma profecia. Ela apenas pensou corretamente. E isso foi suficiente para destravar um milagre que a medicina já havia desistido de realizar. Isso prova que um pensamento alinhado com a fé pode abrir portas que a religião jamais conseguiu abrir. Por outro lado, pense em Judas. Ele caminhou com Jesus, viu milagres,
participou de momentos íntimos do ministério. Mas em um momento, ele alimentou um pensamento. E se eu entregasse Jesus por 30 moedas? Mateus 26, 14, 16. Ele não caiu do nada. Ele pensou, e depois decidiu. E depois colheu o fruto do que pensou. Tudo começa com um pensamento. Você quer mudar sua vida? Comece por renovar sua forma de pensar. Você quer ser liberto da ansiedade? Comece por identificar os pensamentos que alimentam o medo. Você quer ter paz? Comece a pensar no que é puro, justo e verdadeiro, como ensina Filipenses 4:8. Pare de tratar os pensamentos como se fossem inofensivos. Eles são portais espirituais. Todo avanço espiritual começa na mente. Todo retrocesso também. Se o inimigo consegue entrar no seu pensamento, ele não precisa te amarrar fisicamente. Ele te paralisa sem encostar em você. Mas se o Espírito Santo governa sua mente, nenhuma cadeia é forte o suficiente para te prender por muito tempo. A chave da transformação está mais perto do que você imagina. Está dentro da sua mente. Tópico 2. Fortalezas mentais. O que são e como se formam. Você já se pegou pensando, eu nunca vou conseguir mudar. Deus não me ama como ama os outros. Sempre que eu tento dar certo, algo me puxa para trás. Talvez você nem perceba, mas isso não são apenas frases aleatórias. São fortalezas mentais. A Bíblia, em 2 Coríntios 10, 4, 5, nos revela algo profundo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Note, fortalezas, argumentos, pensamentos. Paulo não está falando de castelos visíveis, mas de construções invisíveis dentro da mente. Fortalezas são sistemas de pensamento construídos sobre mentiras. E quanto mais antigas, mais resistentes. Satanás não precisa possuir uma pessoa para controlá-la. Basta plantar uma mentira e fazê-la parecer verdade. A partir disso, ele constrói uma fortaleza. E o que é uma fortaleza? Um lugar onde o inimigo se esconde para lançar ataques, mas agora de dentro da sua própria mente. Essas fortalezas podem se formar a partir de palavras que você ouviu na infância. Você é burro. Você não serve para nada. Ninguém vai te amar. Traumas mal curados. Abusos, abandonos, decepções com autoridades espirituais. Pecados não confessados, que geram culpa silenciosa e minam sua identidade espiritual. Religião sem revelação, que ensina medo em vez de graça, obrigação em vez de intimidade. Com o tempo, esses pensamentos viram verdades emocionais. Você até sabe o que a Bíblia diz, mas sente como se não se aplicasse a você. Essa é a armadilha. O conhecimento de Deus é bloqueado por estruturas mentais que não foram quebradas. Por isso, muitos vivem uma fé superficial. Estão dentro da igreja, mas aprisionados por fortalezas mentais que os impedem de viver a liberdade prometida. Oram, mas não descansam. Leem a Bíblia, mas continuam se sentindo sujos. Servem, mas se sentem rejeitados. E o mais perigoso, quem vive dentro de uma fortaleza mental acha que está sendo realista. Afinal, a fortaleza tem aparência de verdade. É como uma prisão cujas paredes foram decoradas com lógica, argumentos e experiências passadas. Mas ainda assim, é uma prisão. Quer ver uma fortaleza clássica? Eu sei que Deus perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Essa frase parece profunda, mas revela uma mentira emocional disfarçada de humildade. A verdade é, se o sangue de Jesus te perdoou, quem é você para manter o que Deus já apagou? Mas enquanto a fortaleza estiver de pé, esse tipo de pensamento parecerá natural, mesmo sendo antibíblico. Agora entenda, essas fortalezas não caem com força humana. Elas são destruídas com armas espirituais, e a principal delas é a verdade revelada pela palavra de Deus. Não basta repetir versículos. É preciso que a verdade entre como martelo e quebre os muros internos. Jeremias 23, 29 diz: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor,
e como um martelo que esmiuça a pedra. Ou seja, a verdade de Deus foi feita para destruir mentiras antigas, não para conviver com elas. Talvez você esteja lutando há anos com a mesma insegurança, o mesmo ciclo, o mesmo pensamento destrutivo, e acha que é falta de fé ou que é o diabo o tempo todo. Mas talvez seja uma fortaleza mental, algo que precisa ser confrontado com a luz de Deus. Hoje Deus está te entregando a chave para romper com isso. Você vai começar a identificar essas mentiras, derrubar os argumentos que sustentam elas e declarar: eu destruo essa fortaleza em nome de Jesus. Meu pensamento será cativo à verdade de Cristo. A sua mente não é terreno do medo, da culpa ou da confusão. Sua mente é território de Deus. E hoje, o processo de demolição dessas fortalezas começa. Tópico 3. A mente precisa de renovação, não apenas de oração. Quantas vezes você já orou intensamente, jejuou por dias, clamou com lágrimas, e mesmo assim percebeu que internamente nada mudou? Continuou inseguro, ansioso, reativo, desconfiado de Deus e das pessoas. O céu parecia silencioso, e sua mente ainda estava cheia de vozes que contradiziam a fé que você dizia professar. Talvez o que esteja faltando não é mais oração, mas renovação da mente. Romanos 12:2 revela um princípio profundo que muitos ignoram. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que o texto não diz: transformai-vos pela frequência aos cultos, ou transformai-vos apenas pela oração fervorosa. Diz renovação da mente. Isso é revelador. A oração é fundamental, mas sem uma mente renovada, a oração vira uma repetição de pedidos sem transformação real. É como tentar construir uma casa nova sobre os escombros da anterior. Sem remover o entulho, nada novo se sustenta. Há muitos cristãos que oram, mas continuam interpretando a vida com os mesmos filtros do passado. Oram por cura, mas mantêm os pensamentos do trauma. Pedem por paz, mas alimentam pensamentos de descontrole. Buscam a vontade de Deus, mas com uma mente ainda moldada pelas dores da infância, pelos abusos emocionais, pelos fracassos não resolvidos. O problema não está em Deus, está na mente que ainda não foi renovada. Renovar a mente é mais do que pensar positivo. É trocar a lente com a qual você enxerga a vida. É substituir os padrões de pensamento do mundo pelas verdades da palavra. É deixar de reagir por instinto e passar a responder por convicção espiritual. Pessoas com a mente renovada não são dominadas pela emoção, mas guiadas pelo Espírito. Não são reféns das circunstâncias, mas firmadas na promessa. Não vivem segundo o passado, mas segundo o que Deus está revelando no presente. Você pode estar pedindo por mudança externa, mas Deus está querendo operar uma reconstrução interna. A Bíblia mostra que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas por que tantos ainda não experimentam isso? Porque a mente ainda está conformada com o mundo. E o que é se conformar? É se moldar, se encaixar, se adaptar aos padrões que todos seguem. É viver na lógica do medo, do imediatismo, da autoproteção. É viver pela carne, mesmo dentro da igreja. Mas a mente renovada rompe com isso e passa a viver pela fé, com discernimento e maturidade. Efésios 4:23 confirma: renovai-vos no espírito do vosso entendimento. A renovação da mente não é algo automático, é um processo diário, intencional, muitas vezes doloroso. Envolve confronto, envolve desapego, envolve reprogramar pensamentos que foram cultivados por anos. Mas é esse processo que liberta. Quando a mente é renovada, você começa a orar diferente. Você não clama apenas por socorro, você ora com consciência de autoridade. Você não se vitimiza diante de Deus, você se posiciona como filho. Você não repete frases decoradas, você declara a verdade com entendimento. Você quer viver a vontade perfeita de Deus. Então comece por onde Ele mandou. Renove sua mente. Pare de pedir por mudança
Se você não estiver disposto a mudar a forma como pensa, sua mente precisa ser o primeiro altar, porque sem mente renovada não há transformação verdadeira. Hoje, Deus está te chamando para dar esse passo. Troque o padrão do mundo pela revelação do céu. Troque a dúvida pela fé, a culpa pela graça, o medo pela confiança. E prepare-se. A verdadeira mudança começa agora, no campo invisível dos seus pensamentos. Tópico 4. O que é pensar como Cristo pensava? Imagine-se por um dia você pudesse ver como Jesus via, reagir como ele reagia, pensar como ele pensava. Como seriam suas decisões? Como você trataria os outros? Como lidaria com os conflitos internos? Pois saiba, isso não é uma ilustração utópica. É uma realidade acessível a todo filho de Deus. 1 Coríntios 2,16 declara uma das verdades mais profundas do Novo Testamento. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo não diz que teremos. Ele não diz que é uma promessa futura, nem que é exclusiva de pessoas extraordinárias. Ele afirma, temos, ou seja, em Cristo, já recebemos acesso ao padrão mental do próprio Jesus. Mas o que isso significa, na prática? Significa que pensar como Cristo não é apenas saber o que ele diria, é internalizar o espírito que o guiava. É carregar dentro da mente uma bússola que aponta constantemente para a vontade do Pai. Enquanto o mundo ensina que devemos pensar com base em sobrevivência, autopreservação e lógica humana, Jesus nos chama para pensar com base no reino, na eternidade e na revelação. Vamos olhar para alguns momentos da vida de Jesus para entender isso. Quando foi traído, ele pensou em redenção, não em vingança. Quando foi acusado injustamente, pensou em silêncio, não em defesa. Quando viu a multidão faminta, pensou em compaixão, não em logística. Quando viu a cruz à sua frente, pensou em propósito, não em sofrimento. A mente de Cristo é uma mente rendida, uma mente que não busca glória própria, mas obediência plena. E isso contraria totalmente o sistema mental do mundo, que ensina: se defenda, reaja, você está certo. Não leve desaforo para casa. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, escolheu pensar com humildade. Filipenses 2:5-8 nos dá uma chave poderosa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. A palavra sentimento aqui também pode ser traduzida como atitude mental. Ou seja, o estilo de pensamento de Jesus é o modelo para os nossos pensamentos. Isso não significa que você nunca mais terá pensamentos errados, mas significa que agora você tem acesso ao padrão certo para confrontá-los. E o padrão é Cristo. Não é sua experiência, nem sua criação, nem seus traumas. É Jesus. Ter a mente de Cristo é pensar com misericórdia diante da ofensa, pensar com fé diante do caos, pensar com esperança diante do luto, pensar com sabedoria diante da dúvida, pensar com domínio próprio diante da provocação. É pensar com base em princípios eternos, não em impulsos momentâneos. E como se ativa essa mente? Através da comunhão diária com a palavra, da oração silenciosa e sincera, da meditação bíblica, da renúncia de pensamentos que não se alinham à cruz. É uma caminhada. Mas cada vez que você se recusa a alimentar um pensamento carnal e escolhe a perspectiva do céu, você está vivendo com a mente de Cristo. Você não precisa ser dominado por pensamentos impuros, reações explosivas ou raciocínios derrotistas. Você pode pensar com clareza, com paz, com visão espiritual. Você pode pensar como Jesus pensa. Hoje, Deus te lembra que não te chamou apenas para imitá-lo, mas para ser transformado por Ele até no mais íntimo, seus pensamentos. Tópico 5. Pensamentos não são neutros. Ou te constroem ou te destroem. Uma das maiores mentiras espirituais que muitos acreditam é: pensamento é só pensamento, não tem poder. Nada poderia estar mais distante da verdade. Pensamentos não são neutros. Eles estão sempre te empurrando em uma direção, ou para mais perto de Deus, ou para mais perto do abismo.
O livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7, nos revela uma verdade simples, porém devastadora. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que isso significa? Que você é moldado pelo que pensa. Seu estilo de vida é reflexo do seu estilo de pensamento. Suas decisões, relacionamentos, reações, palavras e até sua fé são alimentadas ou envenenadas pelos pensamentos que você cultiva dia após dia. Pense comigo. O que você alimenta na sua mente quando está sozinho? Quais pensamentos se repetem nos bastidores da sua rotina? Qual narrativa interna você acredita sobre si mesmo, sobre Deus, sobre os outros? Talvez você viva em guerra espiritual intensa, não porque está rodeado por demônios, mas porque está acreditando em pensamentos que foram plantados para destruir sua identidade espiritual. Veja o que o inimigo fez com Gideão. Quando o anjo do Senhor o chama de homem valente, Juízes 6:12, a resposta de Gideão foi: Ah, Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ou seja, Gideão pensava pequeno, se via como o menor, como alguém sem capacidade, sem valor. O que limitava Gideão não era a batalha externa, era a fortaleza interna. E assim acontece conosco. O inimigo não precisa impedir sua bênção, se conseguir convencer você de que não é digno dela. Ele não precisa trancar uma porta, se conseguir fazer você desistir de entrar. Ele não precisa amarrar suas mãos, se já amarrou sua mente. Por isso, você precisa entender. Cada pensamento que você tolera se torna um tijolo na construção da sua vida. E se esses tijolos forem baseados na mentira, a casa desmorona. Mas o contrário também é verdadeiro. Pensamentos de fé, baseados na verdade da palavra, constroem uma fortaleza espiritual inabalável. Eles fortalecem sua confiança, clareiam sua visão, curam suas emoções e te posicionam no centro da vontade de Deus. Você acha que Jesus venceu o diabo no deserto apenas com carisma ou poder divino? Não. Ele venceu com pensamentos alinhados à palavra. Cada tentação foi confrontada com um "está escrito". Mateus 4. O que isso nos mostra? Que até o Filho de Deus respondeu pensamentos com verdades bíblicas. Você precisa fazer o mesmo. Quando vier o pensamento, você nunca será livre disso? Responda: se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. João 8,36. Quando vier, Deus te abandonou-as, declare: Ele nunca me deixará, nem me desamparará. Hebreus 13:5. Quando vier, você não é amado, proclame: com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. Você tem autoridade para confrontar pensamentos como armas, mas se ficar passivo, será escravizado por eles. Pensamento não combatido é pensamento cultivado. E o que você cultiva, cresce. E o que cresce, governa. Por isso, você não pode mais aceitar o papel de espectador dentro da sua própria mente. Deus te chamou para governar pensamentos, não para ser governado por eles. Ou você se posiciona e assume o controle, ou será moldado por mentiras que vão te afastar da verdade. Hoje o Espírito Santo te chama para um novo tempo, onde cada pensamento que entra na sua mente será examinado à luz da palavra, onde você vai parar de tolerar pensamentos que te destroem e começar a alimentar pensamentos que te constroem. Lembre-se, todo pensamento é uma semente, e você é o solo. O que você permitir crescer vai te definir. Tópico 6. Como identificar pensamentos que não vêm de Deus. Um dos maiores desafios da vida cristã não é apenas ouvir a voz de Deus, é discernir se o que você está ouvindo vem realmente dele. Afinal, muitas vezes, o inimigo não aparece com chifres e tridente. Ele se disfarça como anjo de luz. E um dos disfarces mais perigosos é o pensamento lógico, que parece verdadeiro, mas carrega veneno espiritual. Por isso, aprender a identificar pensamentos que não vêm de Deus é mais do que sabedoria, é proteção espiritual. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo usando a Bíblia, Mateus 4:6.
Isso nos ensina algo. Não é porque um pensamento tem aparência espiritual que ele vem de Deus. O que importa não é apenas a forma, mas a fonte. Então, como discernir se um pensamento é de Deus ou não? Aqui vão sinais claros e bíblicos para você avaliar. 1. Se contradiz a palavra de Deus, não vem de Deus. Deus nunca falará algo que entre em conflito com o que Ele já revelou nas Escrituras. Ele é fiel à sua palavra. Se o pensamento te leva a justificar pecado, desonestidade, rebeldia ou vingança, não importa o quão espiritual pareça, isso é cilada do inimigo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35-2. Se te afasta da presença de Deus, não vem dele. Pensamentos que te dizem: Deus está decepcionado com você. Não adianta mais orar. Você não merece nem buscar. São dardos inflamados. Efésios 6:16. O Espírito Santo convence do pecado, mas não te condena ao abandono. Deus exorta com amor, não com rejeição. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1-3. Se te enche de medo, pânico e confusão, não é Deus falando. Deus pode te alertar, corrigir, confrontar, mas Ele nunca vai te afundar no desespero. Pensamentos que geram ansiedade paralisante, pavor do futuro ou sensação de que tudo está perdido, normalmente vêm da sua carne ferida ou do inimigo tentando te sabotar emocionalmente. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7-4. Se alimenta orgulho, comparação ou autopiedade, não é do espírito. Pensamentos do tipo: você é melhor que os outros, você merece mais reconhecimento, ou ninguém te entende, nem Deus, parecem te proteger, mas estão te isolando de Deus e das pessoas. Deus não alimenta o ego, Ele fortalece a identidade com humildade e clareza. O coração altivo é abominação para o Senhor. Provérbios 16:5-5. Se não te dá paz, mesmo diante da dor, questione. Deus pode te dar instruções difíceis, missões dolorosas, respostas inesperadas. Mas junto com isso, Ele sempre te entrega paz interior. O Espírito Santo pode te fazer chorar, mas ao mesmo tempo, você sente que está seguro nos braços do Pai. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Se você não filtra os pensamentos, você se torna refém deles. E o inimigo sabe disso. Por isso ele planta pensamentos com sutileza, torcendo verdades, alimentando mentiras, criando confusão. O objetivo dele nunca foi fazer barulho, foi criar ruído espiritual dentro da sua mente. Mas hoje, você está recebendo ferramentas espirituais para discernir. Sempre que um pensamento surgir, pergunte: isso está alinhado com a palavra? Isso está me aproximando ou afastando de Deus? Isso está gerando paz ou confusão? Isso está me empurrando para a obediência ou para a carne? Se a resposta for negativa, você já sabe de onde vem e pode rejeitar com autoridade. Não aceite todo pensamento que bate na porta da sua mente. Você tem o direito e o dever de fechar a porta para o que não vem de Deus. Você é casa do Espírito Santo. E a mente que abriga o Espírito precisa ser limpa, discernida e blindada. Tópico 7. O poder de levar cativo todo pensamento. Você já tentou parar de pensar em algo e descobriu que quanto mais tentava, mais aquele pensamento insistia em voltar? Já sentiu como se a sua mente tivesse vida própria? Como se seus pensamentos corressem soltos, descontrolados, te empurrando para o medo, para a dúvida, para o pecado ou para o passado? A boa notícia é: você tem autoridade espiritual para controlar sua mente. A má notícia é: se você não exerce essa autoridade, será dominado pelos pensamentos errados. Em 2 Coríntios 10:5, o apóstolo Paulo revela uma das armas mais poderosas da vida cristã: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse versículo não é uma metáfora leve, é linguagem de guerra. Levar cativo era uma expressão militar.
Significava prender, amarrar, subjugar um inimigo capturado. Paulo está dizendo: pensamento que se levanta contra Deus é inimigo, e inimigo precisa ser rendido. A maioria dos cristãos pensa que resistir ao diabo é uma batalha externa. Mas a maior resistência acontece no campo interno, a mente. É lá que surgem os pensamentos que te tentam, que te deprimem, que te confundem. E quando você não os confronta, você os alimenta. Você pode até não controlar o que entra na sua mente, mas você é responsável por o que permanece. Pensamentos são como pássaros. Não dá para impedir que eles sobrevoem, mas você pode impedir que façam ninho na sua cabeça. Levar cativo é confrontar. É pegar o pensamento, olhar nos olhos espirituais dele e perguntar: você vem de Deus? Se não vem, você o rende. Você o submete à verdade. Você o substitui por uma promessa. Você declara guerra. Isso exige vigilância. O inimigo não avisa quando vai plantar uma mentira. Às vezes ele faz isso no meio do louvor, no meio da oração, no meio do silêncio. Um pensamento sutil: você não vai conseguir. Ou um pensamento sabotador: ninguém se importa com você. Ou ainda: talvez Deus não queira te curar. Se você não estiver atento, esse pensamento se instala. Depois de instalado, ele se fortalece. Depois de fortalecido, ele governa. E uma vez que governa, ele muda o seu comportamento, sua fé, sua visão, sua esperança. Mas Paulo nos ensina: destruímos argumentos e levamos cativo todo pensamento. Ou seja, você tem poder para interromper esse ciclo, não com força emocional, mas com autoridade espiritual. E como se faz isso na prática? 1. Detecte, preste atenção aos pensamentos que surgem. Nomeie-os. Reconheça os que são tóxicos, repetitivos, pessimistas, impuros, acusadores. 2. Confronte. Pergunte: isso está alinhado com a verdade de Cristo? Isso honra a fé? Isso edifica ou destrói? 3. Substitua. Declare a palavra. Lembre-se do que Deus disse. Diga em voz alta se necessário. Alimente sua mente com luz para que as trevas não tenham espaço. 4. Discipline. Faça isso todos os dias, não apenas em momentos de crise. Quanto mais você treinar, mais sua mente se submete. Você é templo do Espírito Santo, mas templo não é lugar para pensamentos desordenados. É lugar de reverência, de santidade, de autoridade. Quando você leva um pensamento cativo, você está dizendo: minha mente tem dono, e o dono é Cristo. Você está colocando ordem onde havia caos, trazendo submissão onde havia rebelião, exercendo domínio espiritual onde antes reinava a passividade. Não seja mais escravo de pensamentos que te amarram. Hoje, Deus está te ativando como soldado mental. E a sua mente será território de verdade, clareza e libertação. Tópico 8. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento mental. Poucas coisas abalam tanto a fé quanto o silêncio de Deus. Você ora com sinceridade, jejua com expectativa, busca com intensidade. E parece que o céu se fechou. Nenhuma resposta, nenhuma confirmação, nenhuma voz. Apenas o som dos seus próprios pensamentos ecoando no vazio. É nesse ponto que muitos desistem. Pensam: Deus se afastou. Mas o que parece ausência, muitas vezes é um dos momentos mais estratégicos da sua jornada espiritual. O treinamento da sua mente para discernir a voz de Deus no invisível. Veja o que aconteceu com Samuel em 1 Samuel 3. O texto diz que ele ainda era menino e que ainda não conhecia a voz do Senhor. Mas mesmo assim, Deus começou a falar com ele. E como Deus fez isso? Com uma voz que parecia humana, um sussurro que soava familiar. Tão sutil que Samuel confundiu com o chamado de Eli. Ele ouviu seu nome, levantou-se, foi até Eli e disse: eis-me aqui. Esse processo se repetiu 3 vezes, até que Eli, com sua experiência adormecida, percebeu: o Senhor está falando com o menino. Isso revela algo poderoso. Deus pode estar falando com você neste exato momento, mas de uma forma tão sutil, tão silenciosa,
que parece apenas um pensamento comum. O silêncio de Deus não é desprezo, é método de treinamento. Quando Deus se cala, Ele está ensinando você a ouvir o som mais fino da sua presença. Ele quer te tirar da dependência de emoções, sinais visíveis, confirmações externas, para te conduzir a um nível onde você ouve no espírito, discerne no pensamento e responde com maturidade. Veja, Samuel estava posicionado. Ele estava no templo, servindo. Ele não entendia tudo, mas estava no lugar certo. Isso é essencial. Deus fala com mais clareza quando você se posiciona espiritualmente, mesmo sem compreender ainda como Ele se comunica. O silêncio de Deus também nos prepara para a obediência sem explicações. Muitas vezes, oramos por direção, mas queremos que venha com manual, mapa, confirmação tripla e luzes do céu. Mas Deus não opera assim. Ele testa sua fé com períodos de silêncio que ativam sensibilidade, não lógica. Foi no silêncio que José interpretou sonhos. Foi no silêncio que Daniel teve visões. Foi no silêncio que Elias ouviu o sussurro suave depois do vento, do terremoto e do fogo. 1 Reis 19:12. Foi no silêncio que Jesus suportou o Getsêmani, enquanto os discípulos dormiam. Silêncio não é ausência. Silêncio é refinamento. É no silêncio que a alma se revela. É nele que os pensamentos gritam. É nele que o inimigo tenta lançar setas. Mas também é nele que Deus te treina a filtrar as vozes, silenciar a alma e focar no invisível. O que você chama de Deus parou de falar pode ser o momento exato em que Ele está ensinando você a ouvir com o coração e não com os ouvidos. É nesse processo que sua mente deixa de ser carnal e começa a se tornar espiritual. É nesse processo que você deixa de depender de cultos emocionantes e começa a viver em constante sintonia com o céu. E quando esse treinamento termina, você não é mais o mesmo. Você se torna alguém que reconhece a voz de Deus no meio da multidão de pensamentos. Você sabe quando é o Espírito. Você sabe quando é você. Você sabe quando é o inimigo. E isso muda tudo. O silêncio de Deus não é punição. É maturidade sendo construída. A pergunta não é: por que Deus se calou? Mas sim, o que Ele está me ensinando no silêncio? Talvez a resposta que você tanto procura não virá como um trovão, mas como um pensamento persistente que carrega paz e direção. E você só vai perceber isso se aceitar o silêncio como parte do processo. Hoje Deus está te chamando para um novo nível, onde o silêncio não gera crise, mas gera percepção. Ouvir Deus no barulho é fácil. Ouvir Deus no silêncio é privilégio dos sensíveis. Tópico 9. Pensamentos repetitivos podem ser alertas do céu. Você já teve um pensamento que voltava constantemente, sem explicação lógica? Algo que parecia simples, mas insistia em permanecer mesmo quando você tentava ignorar? Já sentiu uma ideia sussurrando dentro de você como um lembrete invisível, te pressionando com suavidade e persistência? Talvez não fosse apenas sua mente, talvez fosse Deus tentando chamar sua atenção. Deus nem sempre fala com trovões. Às vezes, Ele fala com repetição silenciosa. Jonas é um exemplo claro disso. Em Jonas 1:2, a Bíblia diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Mas Jonas fugiu. Foi para o lado oposto. Tentou escapar do chamado. Porém, mesmo dentro do navio, mesmo em meio à tempestade, o pensamento continuava vivo. O comando de Deus não foi esquecido. Ele pulsava por dentro. A mente de Jonas estava em guerra. O corpo estava em fuga, mas a consciência ainda ouvia a voz de Deus ecoando. Não havia gritos no céu. Não havia nova revelação. Apenas a mesma palavra, repetida por dentro. Isso nos ensina algo profundo. Deus não muda de ideia só porque você hesitou. Ele repete, Ele insiste, Ele te persegue com amor. Quantas vezes Deus já te disse para perdoar alguém?
E mesmo tentando ignorar, o pensamento voltou no dia seguinte. Quantas vezes você sentiu que deveria iniciar algo, ou encerrar algo, ou falar com alguém? E mesmo mudando de assunto, desviando a atenção, o impulso continuava ali? Esses pensamentos repetitivos, quando carregam peso espiritual, inquietação santa e propósito claro, não são apenas coisas da sua cabeça. Eles podem ser alertas do céu. O Espírito Santo não precisa repetir o que diz, mas em sua misericórdia ele o faz, não para te acusar, mas para te alinhar. Muitos chamam isso de pressentimento, outros dizem que é intuição. Mas quem anda no Espírito sabe, quando Deus planta um pensamento, ele só vai embora quando você responder. A neurociência chama isso de loop cognitivo de atenção. A Bíblia chama de convicção. Você pode até silenciar vozes externas. Pode desligar o celular, evitar pessoas, fechar a porta do quarto. Mas você não consegue calar o Espírito Santo dentro da sua mente quando ele decidiu te despertar para algo. E quando você ignora esse pensamento, o ambiente começa a gritar o que a consciência já dizia. A porta se fecha, a tempestade vem, o desconforto aumenta. Não porque Deus quer te punir, mas porque ele te ama demais para te deixar se perder em silêncio. Jonas foi parar no ventre de um peixe, 3 dias isolado, 3 dias em silêncio, 3 dias ouvindo sem distrações, o mesmo pensamento. Volte, obedeça, eu ainda estou esperando você fazer o que mandei. E é aí que o coração se rende. Pensamentos repetitivos são a forma de Deus dizer: eu não desisti de você. Ele poderia ter escolhido outro profeta, mas ele escolheu Jonas e insistiu. Deus está fazendo o mesmo com você. Aquela ideia que volta, aquela convicção que não passa, aquela sensação de que algo precisa mudar. Não ignore. Pode ser o céu tentando evitar um erro, ou preparar um milagre, ou ativar um chamado. A sua mente, quando sensível, capta alertas antes que o caos chegue. E Deus quer te treinar para ser alguém que responde na primeira chamada, não na crise. Hoje o Espírito Santo está te lembrando de algo que você tentou esquecer. E não é para te expor, é para te restaurar. Porque o pensamento que se repete é a voz que te ama te chamando de volta. Tópico 10. A mente também adoece e precisa ser curada com a verdade. A maioria das pessoas reconhece quando o corpo está doente. Quando a febre aparece, o cansaço se instala, a dor grita. Logo vem a busca por ajuda, por diagnóstico, por tratamento. Mas e quando a dor é silenciosa? Quando o que está doente não é o corpo, mas a mente? Poucos têm coragem de admitir. A mente também adoece. E como qualquer enfermidade, se não for tratada, se agrava, se espalha, se torna crônica. Quantos cristãos estão orando com fervor, mas por dentro estão emocionalmente esgotados? Quantos leem a Bíblia, mas estão mentalmente intoxicados por pensamentos distorcidos, sentimentos reprimidos, vozes internas que ferem ao invés de curar? A mente adoece quando é alimentada por mentiras. Mentiras como: você não é suficiente, nada vai mudar. Deus ama os outros, mas você não. Seu passado te desqualifica. Se você fosse forte, não pensaria isso. Essas frases não são apenas pensamentos, são correntes mentais que se tornam fortalezas espirituais. A Bíblia é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Note, não é o esforço, nem o merecimento, nem a força emocional. É a verdade que liberta. E só a verdade cura a mente ferida. Mas há um problema. Mentes adoecidas muitas vezes rejeitam a verdade. Elas se acostumaram com a dor. Se apegaram ao trauma. Estão tão habituadas a pensar errado que quando ouvem algo certo, duvidam. A verdade entra, mas a fortaleza rejeita. A cura começa, mas o medo interrompe. O espírito fala, mas a mente fecha as portas. Por isso, Deus está te chamando hoje para reconhecer: minha mente precisa de cura. Não é fraqueza admitir isso, é maturidade. Assim como um machucado precisa ser limpo para cicatrizar,
A mente precisa ser exposta à luz da palavra para ser curada. E às vezes, isso dói. Dói reconhecer que você pensou errado por anos. Dói admitir que você acreditou mais na voz da culpa do que na voz do Espírito. Dói perceber que você moldou sua identidade com base na dor e não na cruz. Mas a boa notícia é: Deus não tem pressa, mas Ele tem compromisso com sua cura. E Ele começa limpando os pensamentos, derrubando os enganos, desarmando as mentiras que você acreditou por tanto tempo. A cura mental não é um evento, é um processo. Ela acontece quando você decide parar de justificar pensamentos tóxicos. Se rende à verdade, mesmo quando ela te confronta. Deixa de alimentar ressentimentos. Permite que o Espírito Santo reconstrua sua visão de si mesmo. É como diz Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba, renovar a mente é o caminho da transformação. E transformação é o caminho da cura. Você não precisa viver refém dos seus pensamentos. Você pode reeducar sua mente com a verdade. Você pode criar novos caminhos de fé, novas associações com a graça, novas memórias emocionais baseadas na esperança e não na dor. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar. A Bíblia já dizia isso há séculos. Sede transformados pela renovação. Deus quer fazer da sua mente um território santo, não uma terra de pensamentos doentes. E essa cura começa hoje. Ela começa quando você diz: Senhor, cura os pensamentos que ninguém vê. Liberta os raciocínios que me sabotam. Implanta em mim a tua verdade, até que ela se torne meu modo de pensar. Porque quando a mente é curada, o coração se liberta e a alma volta a respirar. Tópico 11. A mente curada reconhece a voz de Deus com mais facilidade. Você já percebeu como é difícil ouvir Deus em meio ao caos mental? É como tentar captar uma frequência de rádio com interferência. O som até existe, mas os ruídos internos abafam a mensagem. E aqui está uma chave espiritual que poucos compreendem. Deus fala, mas só quem tem a mente limpa consegue perceber com clareza. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, e quem está com a mente cheia de lixo emocional, distrações, vozes do passado ou raciocínios contaminados, simplesmente não consegue identificar a frequência da voz de Deus. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Esse versículo não fala sobre merecimento nem sobre superioridade espiritual. Fala sobre relacionamento, sensibilidade, clareza mental. As ovelhas conhecem a voz do pastor porque caminham com ele. E quando a mente está curada, ela deixa de resistir à voz de Deus e começa a reconhecê-la com naturalidade. É como alguém que aprende a tocar um instrumento. No começo, tudo soa confuso, mas com o tempo, o ouvido se afina. A mesma coisa acontece com a mente que é curada pela palavra. Ela se torna afinada com o céu. Uma mente curada não confunde disciplina com condenação, não transforma convicção em culpa, não troca a voz do Espírito pela voz da carne. Discernimento cresce, confusão diminui. Sabe por quê? Porque Deus nunca parou de falar. Nós é que paramos de ouvir com clareza. E isso não acontece porque Ele se afastou, mas porque nós acumulamos ruído. Ruído das comparações, ruído dos traumas, ruído do ativismo espiritual sem profundidade, ruído das expectativas humanas, ruído dos pensamentos acelerados que não param nunca. Por isso, a mente curada se torna o ambiente ideal para a voz de Deus ser percebida. Deus não escolhe mentes perfeitas, mas corações ensináveis. E quando Ele encontra um filho que está disposto a limpar os pensamentos, silenciar as distrações e alinhar sua visão à palavra, Ele fala. E fala com detalhes. Veja o que diz Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Você percebe? Essa voz não vem pela força, ela vem pela intimidade. Deus se revela com precisão
aqueles cuja mente foi tratada pela verdade. É por isso que curar a mente não é só uma questão emocional, é uma questão de revelação. Quando você tem a mente cheia de medo, você interpreta Deus como alguém distante. Quando a mente está intoxicada pela culpa, você lê a Bíblia como quem lê uma sentença. Mas quando a mente está curada, você lê a mesma passagem e sente o Pai dizendo: eu estou com você. Você ora, e não é só palavras, é comunhão real. Você sente o Espírito sinalizando, corrigindo, conduzindo, mesmo sem voz audível. Porque agora a sua mente reconhece o tom da voz do céu. E há algo ainda mais precioso. Quem tem a mente curada, obedece com mais rapidez. Sabe por quê? Porque não precisa de provas para crer. Basta o sussurro, basta o toque, basta a impressão espiritual. Samuel, no começo, precisou de 3 chamados para entender que era Deus. Mas depois que aprendeu, ele nunca mais confundiu. Ele se tornou profeta, canal de revelação, porta-voz do céu. Tudo porque aprendeu a ouvir e reconhecer com o coração limpo. Hoje, Deus está te dizendo: eu quero falar com você com mais clareza. Mas preciso curar sua mente, para que você perceba o que já estou dizendo. Você não precisa viver em confusão. Você não precisa mais de sinais visíveis para confirmar o que o Espírito já plantou como convicção. Sua mente pode ser afinada com o céu. E quando for, o sussurro de Deus será mais alto que qualquer grito do mundo. Tópico 12. Pensamentos curados produzem emoções curadas. Se você quer experimentar uma vida emocional estável, segura e saudável, o primeiro lugar que precisa ser tratado não é o coração, mas a mente. Isso porque, biblicamente e psicologicamente, as emoções são respostas aos pensamentos. Você sente o que pensa. Você sofre não só pelos fatos, mas pela forma como os interpreta. Se os seus pensamentos são distorcidos, negativos, confusos, destrutivos, suas emoções inevitavelmente serão tóxicas, voláteis e feridas. Mas se seus pensamentos são filtrados pela verdade de Deus, pela paz do Espírito, pela esperança da palavra, então suas emoções serão mais equilibradas, curadas e controladas. Veja o que está escrito em Filipenses 4:8-9. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, e o Deus da paz estará convosco. Note a ordem do texto. Primeiro, a direção dos pensamentos. Depois, a consequência emocional, a paz. Pensamento correto. Emoção saudável. Isso não significa que você nunca mais vai sentir tristeza, raiva ou medo. Significa que essas emoções não vão mais te dominar. Porque agora você sabe onde elas nascem, nos pensamentos que você tolera. Vamos ilustrar com um exemplo prático. Se você pensa constantemente que está sozinho, rejeitado, esquecido por Deus, o que você vai sentir? Abandono, solidão, tristeza profunda. Mas e se você começar a pensar: Deus está comigo. Mesmo que ninguém veja, Ele me sustenta. Fui escolhido antes de nascer. Minha identidade está em Cristo. O que essas verdades vão produzir? Segurança, confiança, estabilidade emocional. Por isso, a cura das emoções não começa na alma, começa na mente. Como diz Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. A forma como você pensa determina a forma como você vive. E o que você sente é um reflexo da narrativa interna que você permite dominar seus pensamentos. Muita gente está orando por cura emocional, mas ainda alimenta pensamentos que só intensificam a dor. Ora pedindo paz, mas passa o dia consumindo conteúdos que ativam a ansiedade. Ora por restauração, mas continua ruminando traições, palavras malditas, injustiças do passado. Não há cura emocional sem reeducação mental. Você precisa aprender a substituir pensamentos doentes por pensamentos saudáveis. E não qualquer pensamento, mas os pensamentos de Deus. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2:16, nós temos a mente de Cristo.
Não se trata de esforço humano, se trata de rendição ao Espírito. A mente de Cristo é um padrão de pensamento que perdoa antes de sentir, crê antes de entender, descansa antes de ver, ama mesmo quando dói, vê o futuro com esperança, mesmo em meio à dor presente. Esse tipo de pensamento cura a alma, porque quando você pensa como o céu, você sente como quem já venceu. A ansiedade perde força, a depressão perde território, a raiva se dissolve, o ressentimento é substituído por misericórdia. E isso não é religião emocional, é fruto da renovação da mente pela verdade. Deus está te chamando hoje para dar um passo além da oração emocional. Ele está dizendo: alimente sua mente com a minha verdade. Substitua os pensamentos tóxicos pela revelação da palavra. Pare de regar mentiras. Comece a plantar promessas. Porque pensamentos curados são o solo fértil onde as emoções saudáveis florescem. E quando sua mente for cheia da verdade, suas emoções serão regidas pela paz e não pelo caos. Tópico 13. Alinhar sua mente com Deus é ativar a vontade dele sobre sua vida. Muitas pessoas oram assim: Senhor, mostra a tua vontade. Eu quero viver o teu propósito. Me guia, me usa, me leva para onde o Senhor quiser. Mas poucos entendem que a chave para viver a vontade de Deus começa dentro da mente. Antes de Deus mudar circunstâncias, Ele muda consciências. Antes de abrir portas externas, Ele alinha pensamentos internos. Romanos 12:2 afirma com clareza: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ordem é clara: não se conforme, transforme a mente. Só então você experimenta a vontade de Deus. Isso quer dizer que uma mente desalinhada pode bloquear a manifestação da vontade de Deus sobre sua vida. Deus pode ter algo perfeito, agradável, preparado, mas se a sua mente está cheia de incredulidade, medo, orgulho ou confusão, você não consegue perceber nem sustentar o que Ele quer liberar. Por isso, o diabo não precisa te destruir, basta te confundir. Se ele bagunçar sua forma de pensar, ele sabota suas escolhas. E se ele sabota suas escolhas, você sai da rota, mesmo querendo estar no centro da vontade de Deus. Alinhar a mente com Deus é mais do que pensar positivo. É pensar profeticamente, é pensar de acordo com o céu, é ver com os olhos da fé, é decidir com base na palavra e não na pressão. É resistir aos argumentos humanos para obedecer à direção divina. Quando a mente se alinha, a alma encontra paz, o coração encontra direção e a vida encontra propósito. Veja o que aconteceu com o filho pródigo. Ele estava no fundo do poço, perdido, sujo, faminto. Mas o texto de Lucas 15:17 diz: Caindo, porém, em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Ele caiu em si, ou seja, houve uma mudança de mentalidade. Ele pensou diferente, e esse pensamento alinhado com a verdade desencadeou uma série de milagres. Ele se levantou, voltou, foi recebido, foi restaurado, foi celebrado. Tudo isso começou com um pensamento alinhado com a realidade do Pai. O mesmo vale para você. Quando sua mente se alinha com a verdade de Deus, a coragem volta, o perdão flui, o medo recua, as decisões melhoram, os ciclos se encerram, as promessas se aproximam. E não é coincidência. É o céu respondendo uma mente que decidiu pensar como Deus pensa. Por isso hoje Deus está te chamando para um alinhamento, não emocional, não religioso, mental. Você já orou, já chorou, já pediu direção. Agora alinhe sua mente. Rejeite pensamentos que Deus não te deu. Recuse raciocínios que contradizem a palavra. Decida crer mesmo sem ver. E então, você vai experimentar a vontade perfeita dele. Porque uma mente alinhada se torna um canal para o céu fluir. Conclusão. Uma mente curada muda tudo. Você chegou até aqui não por acaso.
Cada palavra, cada revelação, cada versículo, cada confronto foi uma preparação do céu para algo maior. Porque quando Deus quer mudar sua vida, Ele começa mudando a sua forma de pensar. Uma mente curada muda tudo. Muda a forma como você enxerga a si mesmo. Muda como você interpreta as lutas. Muda como você reage às dores. Muda como você ora. Muda até como você ama. Talvez você tenha crescido ouvindo mentiras. Talvez tenha sido moldado por rejeições, palavras cruéis, traumas silenciosos. Talvez sua mente tenha se tornado uma prisão emocional, um campo de guerra onde você vive perdendo batalhas que ninguém vê. Mas hoje, a palavra te alcançou. E onde a verdade entra, as trevas mentais precisam sair. Você não precisa mais conviver com pensamentos sabotadores. Não precisa mais aceitar raciocínios que contradizem a palavra. Não precisa mais repetir padrões de derrota só porque o sentiu a vida toda. Hoje é dia de alinhamento, de libertação, de cura. O Espírito Santo está te chamando para uma nova realidade mental. Uma mente onde reina a paz de Cristo, onde a verdade é o filtro, onde as decisões são guiadas pela voz do céu, onde as emoções não dominam, mas servem ao propósito. Lembre-se, você sente o que pensa, e você vive o que alimenta. Se quiser uma vida transformada, alimente sua mente com a palavra. Se quiser viver a vontade de Deus, proteja o seu pensamento como quem guarda um tesouro. Porque é exatamente isso que ele é, o lugar onde o céu começa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, 3. Essa promessa é sua. A paz não está distante. Ela está disponível, mas ela habita onde a mente está firme no Senhor. Você pode até ter começado esse vídeo com confusão, mas pode terminar com clareza. Começou com peso, mas pode sair com alívio. Começou buscando respostas, mas agora tem chaves espirituais que vão abrir portas de entendimento nos próximos dias. Agora ore comigo. Senhor, renova a minha mente. Tira de mim os pensamentos doentes, as ideias que me afastam de Ti, os argumentos que me prendem ao passado. Implanta em mim a Tua verdade. Quero pensar como o Senhor pensa, ver como o Senhor vê, sentir como o Senhor sente. Cura a minha mente para que a minha vida reflita o Teu propósito. E a partir de hoje, declare sobre si mesmo: eu tenho a mente de Cristo, e a minha mente curada é o começo da minha nova vida. Amém.